Uma capa e um pouco de vinho, ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, 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 ser um. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino,
uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos ficar de pé, igreja. A paz para quem está aí na sua casa nos assistindo. Deus abençoe sua vida. Sinta a presença do Espírito Santo aí na sua casa, amém. Vamos orar. Amado Espírito Santo, nós estamos diante da Tua presença, queremos nos render a Ti. Queremos render a nossa mente a Ti, Senhor. Queremos render o nosso coração a Ti, Senhor. Ah, Espírito Santo, como precisamos da Tua presença. Como precisamos de Ti. Espírito Santo, em nome de Jesus, Tu tens liberdade neste lugar. Pai, eu coloco cada vida diante da Tua presença agora. Vidas que estão sedentas de Ti. Pai,
Que eles venham encontrar em Ti o que eles necessitam, Senhor. Pai, traz para eles o que eles precisam, Pai. Tenho certeza que o Senhor tem uma porção para cada um deles aqui neste lugar. Pai, traz consolo, renova as forças. Pai, renova a esperança. Pai, renova a visão dos Teus filhos. Pai, dá um novo fôlego para eles, Pai. Eu peço em nome de Jesus. Pai, queremos Te entregar esse culto diante de Ti. Que seja tudo para glorificar o Teu nome, Senhor. E eu repreendo toda ação maligna neste lugar, que vem impedir os Teus filhos de Te adorar, de Te buscar, de se derramar na Tua presença. Em nome de Jesus, Tu bate em retirada, porque aqui Tu não tem autoridade. A autoridade aqui é do Espírito Santo. A autoridade aqui é do Espírito Santo, que não vai tirar o que os Teus filhos precisam ouvir de Ti, que não vai tirar o que os Teus filhos vão receber de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te convido, meus irmãos, a se derramar na presença do Espírito Santo. Ele está aqui neste lugar. E Ele sim tem intenção de fazer algo na sua vida, sim. Eu repreendo toda incredulidade neste lugar. Muitas vezes o Senhor não trabalha porque a gente deixa a incredulidade entrar no nosso coração. Quantas vezes eu deixei. Quantas vezes eu deixei a incredulidade e eu perdi o que eu tinha. Mas pela graça o Senhor renova. E Ele disse: filha, eu restauro, eu te dou de volta. Então, em nome de Jesus, se derrama na presença dEle. Tu que está na tua casa, põe a cadeira no fora assim para o lado, assim ó. A tua casa é o teu altar. Aqui a gente está dentro da casa do Pai, mas nós carregamos a sua presença dentro de nós. Então levanta um altar na tua casa. Adore a Ele, irmão, aqui que está neste lugar. Levanta a tua mão e começa a glorificar o nome de Jesus. Começa a agradecer pelas tuas bênçãos, pelas tuas bênçãos sobre suas vidas. Começa a dizer: Pai, obrigada pela tua fidelidade. Obrigada pelo teu guardar da minha vida. Obrigada porque o meu celeiro está cheio. Obrigada porque o Senhor tem me dado saúde. Obrigada, Jesus, por o Senhor ter me levantado hoje de manhã. Abriu os olhos, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor viu algo bom em nós. Oh, Jesus. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou. Diga: sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. O amor dele te encontra, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. O amor dele nos persegue todos os dias. Ele está aqui, Ele quer te encontrar. Se permita. Vem como estás, vem como estás, vem como estás, vem do jeito que tu tá, vem do jeito que tu tá. Ele está te dizendo, Ele quer você do jeito que tu tá.
mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder, sublime graça que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver sobre nós, para que eu possa viver. Ele me resgatou, Ele me encontrou, sua vida Ele entregou. Agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sublime, cante, doce que Espírito Santo, e fui cego. Ai, como andamos cegos, Jesus. Oh, Senhor. Agora eu posso. Quando Ele te encontrou, Ele tirou as escamas dos seus olhos. Para que eu sua vida. Espírito Santo, assim como o Senhor nos ministrou num ensaio, eu vou repetir aqui. Muitas vezes estamos dentro da casa, mas estamos perdidos. O Senhor nos ministrou isso. Então, Espírito Santo, eu peço para que você feche os seus olhos agora. Aí que você está na tua casa, feche os seus olhos. Espírito Santo quer encontrar aquele que mesmo estando dentro da sua casa, está perdido. Eu não sei o que você está passando, mas a gente falou no início das canções, o amor dele nos encontra. O amor dele nos amou primeiro, Ele é amor. Ele vos ama, Ele nos ama. Amados, eu também já me senti perdida dentro da casa dele. E o amor dele corre atrás de nós para nos encontrar. Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus, renova o coração dos teus filhos. Pode ser que seja só um que está aqui que precisa disso, ou mais, eu não sei. Mas o Senhor é que sonda os nossos corações todos os dias. Espírito Santo, aquece o coração dos seus filhos neste lugar. Assim como o Senhor aqueceu os nossos corações na sexta-feira. Aquece os vossos corações, Pai, eu peço em nome de Jesus. Aquele amor que talvez está fraco, está esfriando. Na palavra diz que o amor de muitos esfriaria, mas estamos aqui porque nós os amamos. Então, Espírito Santo, traz fogo aos corações que estão neste lugar. Traz fogo aos corações neste lugar. Eu peço aos obreiros que intercedam neste lugar agora.
porque temos dificuldades de abrir o coração ao Senhor. Não, o Senhor está interessado no teu coração. Ele está interessado nos teus pensamentos. Ele está interessado em ti. Não olhe para a circunstância, olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele. É Cristo o seu alvo. É Jesus que cura, é Jesus que te guarda. Na palavra dele diz: aonde a gente estiver, Ele nos guarda. Aonde Ele estiver. Em Salmos 91 diz que pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmã? Na palavra dele diz: se você estiver no mais profundo abismo ou no mais altos montes, Ele estará contigo. Toma posse disso. Não duvide mais disso. Não duvide mais disso. Porque Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Tu pode escutar isso. O Espírito Santo está dizendo: ei, filho, eu te amo. Eu te amo. Oh, oh, sublime, sublime graça. Te derrama na presença. Ele está só esperando um passo seu. Fui cego e agora manda. Agora eu posso ver. Eu posso ver de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Agora eu posso ver. Eu posso ver. Para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Vocês podem levantar um clamor neste lugar? Levanta um clamor, igreja. Fala com Adonai, Ele está aqui. Fala. Fala. Ele não rejeita uma oração de um justo. Deus tem falado tanto comigo neste louvor. Fala com Ele. Isso. 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 Fala com Ele. Fala com Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. É isso. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu.
Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Oh, glória. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Você crê? Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, oh glória, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Não. Tá sofrendo, louve. Seu louvor invadiu o céu. Diga! E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Oh glória! É isso que Ele faz pelos seus. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Diga, com muito louvor. Cante com muito. Irmãos, o processo pode ser difícil, mas o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Alguns sabem aqui que eu passei por um tempo difícil, não faz muito tempo. Mas às vezes o Senhor coloca o nosso coração à prova para ver onde é que está o nosso coração. E aí esse processo, nessa caminhada no deserto, o Senhor fica ali contigo, te dando a sombra, te dando o sol, te dando a água, te dando alimento. Ele vai te ensinando, filho, aconteceu isso por causa disso. Mas veja, tu vai ter frutos lá na frente, isso vai gerar muitos frutos. Nada em vão que passa na vida de vocês, nada, 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 nada. E o Senhor se agrada quando a gente consegue, no meio da dor, no meio da tempestade, adorá-lo. Eu posso dizer, irmãos, não é fácil, mas com o Espírito Santo Ele te ajuda, porque é Ele que é a sua rocha, é Ele que te sustenta, é Ele que não te ama quando muitos somem, é Ele que está do seu lado. Então quando vier o dia ruim, adore. Se você está num dia ruim hoje, adore. Feche os olhos e adore. Não importa quem estiver do seu lado, não fique com vergonha.
porque a sua adoração vai subir como um incenso suave e vai agradar o coração do Pai. E Ele se move a teu favor. Ele se move ao teu favor. Nós acabamos de cantar que Ele abre o caminho, Ele quebra as correntes, Ele tira os espinhos. Com muito louvor, sim, Pai, com muito louvor. Na dor nós cantamos, Senhor, com muito louvor. Nós cantamos na dor, Jesus, com muito louvor, com muito louvor. Nós te entregamos, Jesus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Confiamos no Seu processo. Confiamos que os Teus caminhos, os Teus planos são melhores e maiores do que os nossos. Aleluia. Caminho no deserto. Aleluia. Vamos adorando. Segue falando com o Pai. Ah, Jesus. O Senhor vai agir aqui, ainda está agindo. Pessoas podem ser curadas aqui, restauradas, transformadas. Casamentos restaurados, vidas transformadas e restauradas. Famílias restauradas, vidas inteiras restauradas, porque o Senhor restaura o todo, o todo. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Comigo Ele fez. Te adorarei, adore. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Diga, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Aleluia. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto. Meu Deus, este é quem Tu és.
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, é isso que Ele faz. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres. Esse é o nosso Deus. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és, Jesus. Este é quem tu és. Este é quem tu és, Jesus. Este é quem tu. Seja adorado, exaltado seja o teu nome, Jesus. Este é quem tu és, de novo. Este é quem tu és. 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 Aleluia. Não espere, a gente pode seguir adorando. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Quem derrotou todo o pecado e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Oh, coisa linda, igreja alegre, com sua voz estremece a terra, e em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a vida entregou, e hoje livre sou. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Quem derrotou todo o pecado e me amou, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz estremece a terra, e em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, e hoje livre sou. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Com palmas.
Digno é tu, Senhor, o Cordeiro. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. E hoje livre sou. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Aleluia. Santo, Santo. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Sejamos gratos então nessa hora. Pai, em nome de Jesus estamos aqui. Oh, Pai, dentro da tua casa, Pai, te louvando, te adorando, juntos, já em um número expressivo aqui, Pai. Que nós te damos graça nessa hora, Pai. E sejamos gratos verdadeiramente, Pai, porque não estamos no hospital. Podemos te adorar, podemos ver o Senhor se mover na vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Muito obrigada, Pai. Nesta hora, então, Pai, eu coloco todos os dízimos e ofertas diante de Ti. Nós, como igreja, Pai, consagramos a Ti nesta hora, Pai, e pedimos que o Senhor venha transbordar, fazer infinitamente mais na vida de cada um dos meus irmãos, por Teu amor, por Tua graça, por Tua fidelidade em nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Pai. Que seja com alegria, que seja com discernimento, que seja com temor e tremor, Pai. Que os irmãos tragam e entreguem os dízimos, Pai, e as ofertas a Ti. E com muita, Pai, com muita alegria no seu coração. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos, Deus. Amém. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora que tu és um profeta, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Declare, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Santo tu és, Santo tu és, Jesus. Santo tu és, Senhor. Entregamos toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse tempo de adoração. Quero chamar o irmão Maurício, o pastor Maurício,
que vai ser o prelator dessa noite. Que o seu coração esteja já preparado para receber o que o Senhor já deixou pronto, esse maná, né? Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Você que está em casa, também estenda suas mãos para cá. Pai amado, em nome de Jesus, colocamos o seu filho em primeiro lugar e servo, Senhor, diante da tua presença, Pai. Pai, faça a tua vontade, Senhor, o que sair da boca dele venha direto do trono, Senhor. Usa ele com autoridade, com poder, com graça, Pai, em nome de Jesus. Que através dele, Senhor, como instrumento, que vidas sejam restauradas, libertas do cativeiro, Senhor, peço em nome de Jesus, Pai. Paizinho amado, guarda a casa dele, a sua família, Senhor. Guarda o físico dele, a sua mente, Pai. Que tudo que vier, Senhor, que venha direto de Ti, Pai. E nada mais. Em nome de Jesus, agradecemos pela vida dele, Pai. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Você pode sentar um instante? Mas nós. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. É uma bênção estar aqui com os irmãos, à noite também. Hoje pela manhã nós começamos algo e não sei se nós vamos conseguir terminar agora à noite, mas nós vamos seguir, amém? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de transição. Nós somos a geração da transição. O que é uma transição, irmão? Vou ilustrar para você. Transição é o seguinte, aquele processo, você irmã aqui, antes, enquanto orávamos, antes de iniciar o culto. É aquele processo que acontece entre uma etapa e outra da nossa vida, de algum momento da nossa história. Então, tem algo na nossa vida que acaba terminando aqui e vai começar um novo tempo aqui. Esse espaço entre aquilo que terminou e aquilo que vai começar, nós chamamos de transição. Amém? Você entendeu bem? Dá um glória a Deus. Então, é desse espaço, daquilo que acontece nesse processo que nós queremos falar um pouco nessa noite. Nós somos a geração da transição. Porque o que está acontecendo hoje está nos levando para uma outra etapa da nossa existência, da humanidade. Algo novo vai nascer depois disso. Amém? E algo terminou aqui. Nós estamos vivendo esse tempo. Esse processo, inclusive esse processo, pode ser doloroso para alguns. Como isso tem acontecido, aliás. Aliás, irmãos, nós estamos louvando aqui e eu lembrei, né? Lembrei não, o Espírito Santo me trouxe a lembrança que esses dias eu compartilhei lá em Uruguaiana, que a palavra louvor na Bíblia, a primeira vez que aparece a palavra louvor na Bíblia é resultado de uma transição. Sabia disso? Em Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 32, vai contar a história de uma mulher chamada Lia, que ela passou por um processo de transição, e quando ela terminou esse processo, ali está escrito a primeira vez que aparece a palavra louvor na Bíblia. E na teologia diz o seguinte: a primeira vez que aparece uma palavra que depois terá bastante ou muito sentido no restante da Bíblia, é uma nova etapa que está nascendo. E sabe como é que nasce essa palavra louvor na Bíblia? Lia era uma mulher desprezada por Jacó, seu esposo. Lia diz que ela nem era bela como a sua irmã. Lia, ela queria ter filhos, porque acreditava que tendo filhos, Jacó, seu esposo, a amaria.
Então, ela ora a Deus: Senhor, dá-me um filho, porque se tu me der um filho, Jacó vai me ver. E a Bíblia diz que Deus dá um filho para ela. Mas Deus abençoa ela com o filho, porque filho é bênção, pensando que ela olharia para Deus e não para Jacó. Porque ela quer ser amada, a motivação está certa, mas a fonte está errada. Então ela pede: Deus, dá-me um filho, porque assim ele vai me ver. Está lá no original, no hebraico, ele vai me ver. E Deus abençoa ela com o filho, e ela põe o nome de Rubem. E ela não vê a Deus, e a sua vida não muda. Aí diz que ela pede de novo um outro filho, e diz para Deus: Deus, me dá um outro filho, porque se eu tiver um outro filho agora, ele vai me ouvir. Já não é mais ver, vai me ouvir. E Deus abençoa ela de novo, pensando o seguinte: agora ela vai me ouvir. Porque Deus é assim, irmãos, diz a Bíblia, Ele abençoa justos e injustos. Amém? Mas não é porque Ele seja injusto como um justo, é porque Deus abençoa todo mundo pensando que o injusto vai olhar para Ele e vai se converter a Ele. E Deus abençoa ela, e ela põe o nome de Simeão. É o segundo filho com Jacó. Mas ela não ouve a Deus, e a sua vida não muda. Então ela ora a Deus: Deus, agora eu quero um outro filho, porque se tu me der um outro filho, agora ele vai se ligar a mim. E Deus se ligar a Jacó, e Deus então dá um outro filho para ela, pensando Deus: agora ela vai se ligar a mim e não a Jacó. E ela tem o terceiro filho e põe o nome de Levi. Mas ela não se liga a Deus, e a sua vida não muda. Então, diz o texto, que ela vai ter o quarto filho. E o quarto filho, diz o texto bem assim: de novo concebeu, versículo 35, e deu à luz um filho e disse: esta vez louvarei ao Senhor. Aqui surge a primeira vez a palavra louvor na Bíblia. Louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá, que significa louvor. E cessou de dar à luz. Oh, glória! Eu fico encantado com a palavra, irmãos. Ela entendeu, ela passou a transição de uma pessoa que estava envolvida com a motivação certa. Ela queria ser amada, mas ela passa por um processo, e no final desse processo nasce o louvor, porque ela entendeu nesse processo que era Deus que precisava ser adorado, que a fonte certa era Deus. Amém? Nós somos a geração da transição, irmãos. Deus está nos levando para esse tempo em que muitos, ouça isso, não estou falando da igreja local, muitos cristãos até estavam com a motivação certa, mas estavam buscando na fonte errada. Estavam fazendo certo, mas a fonte estava errada. E nós somos a geração como Lia. Amém? No final desse processo todo, vai nascer o louvor a Deus. E diz a palavra de Deus: esta vez louvarei o Senhor. E aí ela dá a luz e dá o nome do filho, quarto filho de Judá. Se você não sabe, o nosso Jesus, ele é chamado do leão da tribo de Judá. A mulher que era rejeitada, que não era amada, ou pelo menos não se sentia assim. A mulher que não tinha entendido o propósito da sua existência. Ao final desse processo, irmão, ela dá a luz a Judá. Louvor a Deus. Está entendendo? Eu estou falando da minha vida sua, irmão. Eu não estou falando só da vida de Lia. Estou
Estou falando da minha e da sua vida, amém? Nós somos a geração da transição. E nós começamos falando nessa manhã sobre a vida de um homem que deu início a essa transição do Antigo para o Novo Testamento. Nós falamos de Zacarias hoje pela manhã. Zacarias é o primeiro personagem que aparece na Bíblia depois do Antigo Testamento. Ele vai ser pai de João Batista, o profeta, que vai preparar o caminho do Senhor. Então, o Novo Testamento, ele tem, quando termina o Antigo Testamento e antes de começar o ministério de Jesus e o Novo Testamento, há um período de transição. E dois personagens se destacam aí: Zacarias e João Batista. Hoje nós falamos pela manhã sobre Zacarias, o pai de João Batista. E hoje nós vamos falar um pouco sobre João Batista. Então quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Mateus capítulo 3. Hoje pela manhã nós falamos da geração da transição. Não tenha medo do novo, porque o anjo, quando se manifestou a Zacarias, disse: não temas, algo novo estava vindo, e algo novo se manifestou, e nós falamos um pouco sobre isso. Então hoje à noite nós vamos falar um pouquinho da geração seguinte a Zacarias, que foi João Batista. Então, Mateus capítulo 3, se você achou, dá um glória a Deus. Diz assim, versículo 1: naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou, ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessavam os seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir fruto que mostre arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá e limpará a sua eira, recolherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante o céu se abriu e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou até onde puder ir, tá? Em razão do horário. Se um dia a gente tiver uma outra oportunidade, Deus permitir, nós seguimos. Amém? Então olha só. João Batista é o homem da transição. Ele não está no Antigo Testamento, também não está no Novo. Tem profecia sobre ele no Antigo, mas ele não nasce no Antigo Testamento. Mas ele também
não participa do ministério de Jesus no Novo Testamento. Ele é o profeta da transição. É o símbolo da nossa geração. A geração essa que passa por esse processo, por essa pandemia. As pessoas, todos nós aqui, antes da pandemia, e vamos estar depois da pandemia, amém? Glória a Deus, irmãos. Nós somos a geração da transição, da mudança. Nós somos. A humanidade está mudando, está tudo mudando. Hoje no final da manhã, eu ia saindo aqui da igreja e disse para minha esposa: espera um pouquinho que eu vou ali dar um soco no pastor. Que a gente se cumprimenta com soco agora, né? Quando que a gente ia dizer um negócio desse, né? Mas é a mudança. Nós estamos vivendo uma mudança. Vou até ali, vou dar um soquinho no pastor e volto, o pastor me dá. Entendeu? É a mudança, as coisas. Eu queria que você olhasse para esse contexto. Eu sei que existe dor e existe preocupação com aqueles que estão nos hospitais, e existe dor em razão do luto. Não estou dizendo. Existe também uma mensagem de Deus nisso tudo, que nós precisamos entender. Mas eu quero nesta noite olhar para o processo e tentar, pela fé, que você e eu possamos enxergar o que vai nascer, o novo. Amém? Então, nós precisamos olhar para esse processo de transição. Eu dizia hoje pela manhã, quando que eu imaginei que eu ia chegar na igreja e eu ia pedir álcool para alguém na entrada. Aliás, se não tem álcool, não sai culto, irmão. É um negócio meio estranho, mas é álcool em gel, né? A gente sabe. Quando, irmão, que se você não tivesse de máscara, não entrava na igreja. Há pouco eu ouvi as mensagens: olha, aqui é o lugar de tirar a máscara. É uma metáfora, a gente sabe. Mas é Deus falando. Quando, irmão, que nós ia vir na igreja, não ia poder abraçar o outro irmão. Se ao final do culto a gente se abraçava, apertava a mão, falava. Hoje a gente termina, tem que sair. Não pode conversar muito, não pode nem se abraçar, não pode se aproximar, irmão. Quando que o cumprimento de um irmão para outro ia ser um soco? Mas eu queria que você entendesse, como o Espírito tem falado ao meu coração, olhar para esse processo e extrair daí mensagens para o novo que eu vou viver adiante. Amém? Olha só, Deus está querendo ministrar o nosso coração nesse tempo, de forma muito individual, de forma muito intensa, mas Ele está querendo ministrar o nosso coração. É por isso que nos afastou uns dos outros, permitiu, na melhor. Deus não criou a pandemia, mas permitiu. É por isso. Porque muitos de nós, irmãos, eu vou falar isso com temor e tremor a Deus. Muitos de nós estávamos com a motivação certa, mas buscando na fonte errada. Estávamos nos apoiando em tantas coisas. A nossa fonte, às vezes, foi o irmão, foi o líder, foi o pastor, foi o ministério. Está entendendo? Estava certo. A motivação estava certa, mas a fonte estava errada. A fonte é Deus, é Jesus. João Batista, que é o profeta, o homem da transição, vai apontar para Jesus. Jesus, Ele é o caminho. Ele prepara o caminho para Jesus. É isso que Deus está fazendo nesse tempo conosco. Estabelecendo, restabelecendo a essência do Evangelho. Amém? O que João Batista me ensina, irmão? Vou tentar ser rápido e breve aqui, naquilo que for possível. O que João Batista nos ensina, irmão? A nossa geração, como João Batista era, é uma geração que nasce da oração. Hoje pela manhã eu dizia para os irmãos, quando Zacarias, que era sacerdote, pai de João Batista, foi ao templo servir, ele foi, e o anjo de Deus se manifestou ao lado do altar do incenso. Do altar, o incenso é o símbolo da oração. E o que o anjo diz para Zacarias sobre o nascimento de João Batista? Que seria um milagre, porque a esposa de Zacarias era estéril, Isabel.
O anjo de Deus se manifesta para Zacarias e diz o que para Zacarias? A tua oração foi ouvida. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. João Batista nasce da oração de um pai e de uma mãe. João Batista nasce sim para cumprir profecia que estava no Antigo Testamento, mas ele é fruto da oração também de um casal, de um pai e de uma mãe que gostariam de ter um filho. Essa é a geração. João Batista nasce da oração, nasce na oração. Nós somos essa geração, irmãos, e nós precisamos resgatar isso. Precisamos resgatar isso. Olha só, tem uma passagem na Bíblia, lá no livro de Gênesis ainda, no capítulo 24, que uma mulher chamada Rebeca, ela está para dar à luz a gêmeos. É a única história na Bíblia que tem o registro de gêmeos. É lógico que teve outros, mas esse é o único registro. Ela vai dar à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. E quando ela está já para dar à luz, os gêmeos começam a se debater dentro dela, e aquilo traz um desconforto, traz um medo, traz uma série de sentimentos, traz dor. E ela então pergunta para Deus: por que vivo eu? Qual é o propósito da minha existência? Por que está acontecendo isso comigo? Dizem algumas versões. Ela está gestando 2 filhos, 2 nações. E ela precisava ser lembrada, como nós precisamos ser lembrados às vezes, de que nós somos fruto da oração, como João Batista foi. Essa mulher, ela também vai passar por um período de transição, mas ela precisava ser lembrada. E se você voltar a alguns versículos, você vai ver ali que Rebeca, ela é resultado da escolha feita por Deus em oração. Diz que o servo de Abraão orou a Deus pedindo que Deus mostrasse quem seria a esposa de Isaac. E Deus mostra. Era Rebeca. Ela era a resposta de oração. Ao invés dela se perguntar: por que vivo eu? Por que está acontecendo isso comigo? Ela deveria lembrar: não, eu sou resposta de oração. João Batista tinha essa convicção, ele era a resposta de oração. Porque a nação também orava pelo Messias, e o Messias não viria sem antes se cumprir a profecia que falava de João. Ele é a resposta de oração. Ela também era a resposta de oração. Quando ela faz a pergunta para Deus: por que vivo eu? A resposta estava aí. Calma, Rebeca, você é a resposta de oração. Eu e você também somos, irmãos. Hoje pela manhã eu dizia para os irmãos aqui: quem orou por você? Você deve lembrar. Foi o pai, foi a mãe, foi o pastor, foi o amigo, foi o vizinho. Alguém orou por você. Você é resultado de oração. João Batista também era, irmãos. Rebeca também era. E que coisa linda, porque Rebeca é resposta de oração para consolar Isaac. A Bíblia diz que Sara morreu, sua mãe, a mãe de Isaac, e Rebeca consolou Isaac por causa da morte da sua mãe. Quando Jesus diz assim, meus irmãos: é melhor que eu vá e vos envie o Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse que Jesus disse que viria? Faria o quê? Ele diz: o Consolador. Certo? A resposta de Deus para a humanidade é o Espírito que consola. A geração da transição, a nossa, tem esse mesmo Espírito de consolar. Nós somos resposta de oração, amém? Para consolar, irmãos. Para consolar. Hoje, nesses dias, não é mais o que se pede, senão que se console. Console quem está com medo, console quem perdeu alguém que amava. Consolo. Nós somos o resultado de uma oração. E para esta geração, a geração da transição, que é consolo. Você é consolo para alguém.
Lá na sua casa tem alguém que depende, que está dependendo, que está esperando, melhor dizendo, que você seja esse instrumento de consolo no seu trabalho. Amém, irmãos? Oração. Essa geração é resultado da oração, irmãos. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Sabe por quê? Porque quando a gente vai orar por algo, apresentar a Deus algo, se a gente entende que nós somos o sinal de que Deus realmente responde à oração, a nossa fé é alimentada, irmão. Eu creio que João Batista, que o ministério de João Batista durou meses. Ele começou aos 30, alguns dizem que foi 6 meses, outros dizem que foi 9 meses só o ministério. Mas ele tinha no seu coração o entendimento: não, eu sou resposta de oração para essa geração. Eu estou aqui, há um propósito. Por isso que Rebeca esqueceu que havia um propósito. Ela começou a se perguntar: por que vivo eu? Por que está acontecendo isso comigo? Ela precisava ser lembrada que ela era resposta de oração para o consolo de alguém. No caso de Isaac, nós também somos, irmãos. Nós somos consolados. O Espírito Santo está em nós, amém? Ele é o consolador. Para que ele está em nós também? Para consolar outros através das nossas vidas. A geração da transição é a geração que entende isso. Tudo é na oração. Porque a oração, irmãos, eu ouvi uma frase esses dias e repeti hoje pela manhã. Antes da pandemia, em muitos lugares, a oração era a arma do desesperado, certo? Mas a oração, ela deve ser resultado do dependente. É claro que quando nós nos desesperamos, nós buscamos a Deus, e devemos fazer isso. Mas como servo de Abraão, que orou a Deus antes de fazer uma escolha. Essa geração é a geração que ora, que depende. João Batista dependia em tudo de Deus. Essa geração da transição é a geração que depende de Deus, que ora a Deus, que apresenta a Deus todas as decisões da sua vida, por mais simples que sejam. E hoje, irmãos, como não existe mais coluna de apoio para a sociedade em lugar nenhum, o rico já não está mais seguro, quem tem o conhecimento não está seguro, quem tem o título não está seguro. A pandemia, o vírus, a Covid não faz discriminação, e agora não está fazendo mais nem de idade. Sabe o que restou, irmãos? Deus, irmãos. Deus. Como aconteceu no Monte Carmelo, ao final daquela adoração de Elias e a manifestação de Deus, o que se ouvia no Monte Carmelo era: só o Senhor é Deus. Quando terminou o processo de transição no Monte Carmelo, era isso que se ouvia. É isso que essa geração está vivendo: só o Senhor é Deus. Não tem, irmão, resposta em nenhum outro lugar, não tem segurança em nenhum outro lugar, só em Deus. Amém? Somos eu e você, irmão, a geração da transição. Vai para a oração, ora a Deus. A Bíblia diz: vai para o teu quarto, ora em secreto, e o teu pai que está em secreto, ele te recompensará. Amém? Por isso que nós estamos em isolamento também. Deus estava querendo ouvir a nossa oração lá da nossa casa. Ele gosta de ouvir a nossa oração aqui, da igreja, no meio da congregação dos santos, ouvir o louvor aqui. Mas Ele está usando esse tempo para nos dizendo: vai para casa, lá eu também quero te ouvir, quero ouvir o teu clamor lá, quero ouvir a tua adoração lá, o teu louvor lá. Amém? Essa é a geração da transição, eu e você. Olha só, irmão, mas não é só isso. Vou rápido aqui. Essa geração, está falhando aqui o som.
1, 2, som. Som, glória a Deus. Essa é a geração, irmão, que entende o amor de Deus na sua profundidade. Eu queria ter mais tempo para explicar isso para você, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai seguir ministrando. Olha só, João Batista, através dos seus pais, ele foi ensinado, amém? Na cultura judaica, são os pais que ensinam, e até bem pouco tempo, a sociedade transferia para a escola e às vezes até para a igreja o ensinamento dos filhos. Mas como agora está todo mundo em isolamento, não teve aula, os pais tiveram que voltar a ensinar seus filhos. Veja o propósito. João foi ensinado por seus pais. Na cultura judaica, eles tinham que aprender até os 13 anos, decorar 613 versículos da Bíblia. O que João aprendeu com seus pais foi a palavra de Deus. Ele foi ensinado por eles. E ele aprendeu com seus pais o amor a Deus. Porque seus pais, olha só, Zacarias era sacerdote. O que ele espera que o filho seja? Sacerdote. É para isso que ele orava por um filho também. Porque ele e Isabel não tinham filhos e ela era estéril. Os dois eram descendentes de Arão. Então ele queria ter um filho para que ele desse sequência. E João Batista nasce, mas tinha um outro propósito para a sua vida, um outro ministério. Zacarias amava mais a Deus e aos propósitos de Deus do que aquilo que ele pedia para Deus. Está entendendo? Ele orou a Deus pedindo um filho, para que o filho desse sequência à sua linhagem sacerdotal. Mas Deus tinha para esse filho, João Batista, um outro ministério. Eu vejo o amor dos pais a Deus e ensinando o filho sobre isso. Os filhos, irmãos, estão aprendendo com a nossa geração, amém? A geração da transição, estão aprendendo sobre a palavra de Deus. Estão aprendendo sobre o perdão, porque nos vem perdoar. Estão aprendendo a amar, porque nos vem amar. Estão aprendendo a ler a palavra de Deus, porque nos vem ler a palavra de Deus. Estão aprendendo a amar a Deus sobre tudo, inclusive sobre aquilo que eles têm vontade, porque têm visto isso em nós. Amém, irmãos? Eu estou falando de mim e de você, irmão. É a nossa geração. Eu não vim aqui para dizer aquilo que você não é. Eu vim aqui para dizer aquilo que Deus tem expectativa que eu e você sejamos. E você precisa abraçar essa verdade ao seu coração e vivê-la, porque você é a geração da transição. Você poderia ter nascido há 100 anos atrás. Você poderia ter nascido há 50 anos depois dessa pandemia. Mas Deus decidiu que você nascesse agora para viver esse tempo, porque você e eu somos a geração da transição. João Batista conheceu o amor de Deus através dos pais, o ensino através dos pais. Ele foi moldado através do exemplo dos pais. Ele aprendeu a renunciar através dos pais, renunciar em favor de Deus, do propósito de Deus. Não há na Bíblia nenhum registro de que Zacarias tenha sido um homem frustrado, porque João Batista se tornou um profeta. Ele, aliás, não viu o ministério de João Batista, porque ele morre antes. Mas era um homem e uma mulher, Zacarias e Isabel, que viviam a vida de Deus no templo e fora do templo. Diz o texto que eles eram irrepreensíveis. Nós somos a geração, irmãos, que não vai ensinar só os filhos, mas que vai ser também pai espiritual de muita gente. As pessoas estão precisando de referências, e Deus conta conosco. Nós somos aqueles que apontam para Jesus, como João Batista fez. Nós somos aqueles que
mostram para o caminho como João Batista fez. Amém, irmãos? Creia nisso. A irmã falava aqui antes de iniciar o culto, que Deus no processo, posso falar, né, irmão? Que Deus no processo vai moldando, trabalhando no nosso coração, na nossa vida, e manifestando preciosidades. E o que era uma concha de valor nenhum, depois desse processo, pode gerar uma pérola que tem um valor imensurável. Mas você e eu precisamos entender esse processo de transição. Eu e você, irmãos. João Batista entendeu, ele vivia isso. Se é para ir para o deserto, eu vou. Se é para sair do deserto, eu vou. Se é para pregar, eu vou. Se é para pregar arrependimento, e a geração da transição prega arrependimento. A palavra é forte, mas é a que nos coube. Arrependimento. Quando Jesus começa a pregar, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que as pessoas precisam ouvir é isso. Está na hora de consertar a sua vida. O que mais precisa acontecer para você se voltar para Deus? Uma pandemia não tem bastado para algumas pessoas, irmão. Uma pandemia. Algumas pessoas ainda não entregaram o coração para Jesus. Está acontecendo uma pandemia. Pessoas estão morrendo todos os dias, todas as horas. E algumas pessoas ainda não se decidiram. Há uma mensagem de Deus, eu já disse, Deus não criou a pandemia, mas permitiu. Deus está, irmãos, eu disse esses dias, num lugar, lá em Uruguaiana, olha, se na morte há uma mensagem, e há, porque cada vez que nós vamos a um ofício fúnebre, cada vez que nós vamos lá levar solidariedade às pessoas que perderam um ente querido, cada vez que nós vamos a um ambiente desses, Deus fala muito conosco sobre a vida, sobre o valor da vida, o valor do tempo, as decisões. Eu sei que fala com você também. Se isso é uma mensagem de Deus, se Deus trabalha, então nessa pandemia Deus está num alto monte, está gritando com a humanidade, porque é isso que tem acontecido. E as pessoas, algumas, ainda não se entregaram, mas é tempo de dizer: olha, é tempo de conserto, arrependimento é conserto, é tempo de corrigir a vida, de ajustar a conduta, é tempo de integridade, é tempo da verdade, é tempo do amor de Deus, é tempo do amor, é tempo da oração, é tempo, mas é tempo de conserto. É tempo de entrar para a oração e sair com a vida ajustada, de olhar para o pecado e não mais desejar estar vivendo ele, mas vivendo a presença de Deus e na presença de Deus. Amém? Irmãos, essa é a geração da oração, é a geração que conhece o amor de Deus pelo ensinamento, pelo exemplo, pela renúncia. Veja, Zacarias e Isabel tiveram que soltar o filho. Eles queriam que ele fosse sacerdote, mas Deus disse que ele ia ser profeta. Então, eles entregaram o filho para Deus, para ele viver o propósito de Deus. Nós somos essa geração. A geração que está disposta a entregar para Deus tudo que tem e o que há de melhor. Não tinha nem um tesouro maior para Zacarias e Isabel do que o filho João, mas eles entregaram para o propósito de Deus. Não quiseram, não insistiram, não exigiram que o filho fosse um sacerdote como ele era. Deixaram que ele fosse viver no deserto. Essa é a geração que entrega tudo para Deus. Tudo. Tudo. Não é a geração que entrega só os problemas. Não é a geração que entrega só as coisas que ainda não tem e gostaria de ter. É a geração que entrega tudo. Sou eu e você, irmão.
Quem sabe nessa noite o que você precisa fazer é isso, soltar. Deixa Deus cumprir o propósito na sua vida, na vida das pessoas que estão perto de você. Deixa Deus cumprir o propósito. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. E eu dizia para minha esposa, agora no final da tarde, essa geração não é a geração que apenas conhece o Espírito Santo. Porque João Batista não apenas conhecia o Espírito Santo. João Batista era conhecido pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo desce e se manifesta. Aí, João, te conheço. Eu vim aqui para te dizer, aí vem a voz aquela de Deus dizendo, eis o meu filho amado. A revelação é para ti, João. A geração da transição. Entendeu, irmão? Nós somos essa geração. A geração da transição. A geração que faz e vive o que João Batista viveu quando entregou tudo e foi viver tudo. É uma geração que entende o tempo. Estou encerrando, irmãos, que já está no meu tempo também. Que entende o tempo. Diz que o texto de Mateus capítulo 13, que naqueles dias, amém? Naqueles dias. Dias, quando tem uma referência na Bíblia assim, é referência de tempo, do cronos. Cronologia, né? Tem uma expressão para tempo em grego que é cronos, que dá origem à cronologia. Dias, referência ao tempo. Mês, semanas, anos, enfim. É o tempo. Naqueles dias, saiu João a pregar. Chegou o tempo de João. Ele sabia que tinha pouco tempo, porque ele vai dizer assim, após mim, ele estava falando de Jesus. Em seguida, eu tenho pouco tempo para dizer isso para vocês, mas Jesus está chegando. Eu não sou digno, mas Ele está aqui. Ele tinha a compreensão do tempo. Ele tinha o entendimento que aquele era o seu tempo, que podia ser pouco ou muito, mas era o tempo que ele precisava viver, o que Deus chamou ele para viver. Esse é o nosso tempo, irmão. Essa é a nossa geração. E nós precisamos viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Não perca mais tempo. Não espere por mais tempo. Diz, naqueles dias, João Batista saiu a pregar. E a pregar uma mensagem dura, irmão. Ia chamar os irmãos do louvor, uma mensagem dura. Olha só, João Batista, a aparência dele, a Bíblia registra, não era assim, aquela aparência que chamava atenção, para o bem, né? Ele até escandalizava com as roupas que ele andava. Ele escandalizava por aquilo que ele comia. João Batista não era um cara carismático, irmãos, que eu quero dizer. Ele não era um cara carismático. Ele não era um cara que poderia arregimentar uma multidão, como a multidão ia vê-lo, ouvi-lo, ser batizado por ele, por causa da sua beleza. João Batista ia ser um fracasso nas redes sociais hoje. Ninguém ia querer ver uma foto de João Batista no Instagram, que ele se vestia em desacordo com a moda da época. Ninguém ia querer ver um vídeo de João Batista fazendo a sua refeição, que não era agradável. João Batista não fez um milagre, não curou um cego, nem um leproso. As multidões não iam até ele por causa disso. A mensagem era dura: arrependei-vos. E quando vinham os fariseus e os saduceus, ele dizia: raça de víboras. Mas a multidão ia até ele, irmãos. Por quê? Por que a multidão ia até João Batista, se ele queria ser batizado por ele? É o que o texto diz. O João Batista é a geração da transição. E a geração da transição, irmão, tem caráter. E era isso que João Batista tinha. Quem tem caráter se move pelas convicções, não pelas conveniências.
João Batista se movia pelas convicções. Quando ele está preso, ele envia 2 discípulos perguntar para Jesus: olha, tu é o Messias? Ou devemos esperar outro? Porque toda a sua vida foi baseada nessa convicção. E Jesus diz: olha, diz lá para ele que o cego vê, o surdo ouve, o coxo anda, e é pregado o reino de Deus aos pobres. Isso era uma profecia que está em Isaías. Era a convicção de João. Foi por isso que ele foi preso. Porque se ele vivesse por conveniência, nunca que ele tinha acusado de adultério. Mas ele foi porque ele não vivia por conveniência. Ele vivia por convicção. Essa é a nossa geração, irmão. Viva por convicção. Quem tem caráter vive por convicção, não por conveniência. O que é certo, o que é errado. E ponto, irmão. O que é de Deus, o que não é de Deus, não é de Deus. Amém? João Batista faz parte dessa geração, a geração da transição. E essa geração, irmão, Deus honra. Diz que quando os discípulos saem da presença de Jesus, Jesus diz para a multidão: não houve ninguém maior do que João. Ele foi honrado. Mas porque ele tem caráter, ele não precisa ser elogiado. Ele não precisa do público. Jesus sabia disso. Honrou ele. Ele foi saber disso no céu. Ou saberá um dia, depende da doutrina, daquilo que você acredita. Mas quem honra a Deus é honrado por Deus. Amém? Queria convidar você a ficar em pé. Fechar os teus olhos. Feche os teus olhos. Às vezes nós estamos tão envolvidos em algumas coisas, em alguns sentimentos, em algumas circunstâncias. Às vezes nós estamos tão preocupados, com tanto medo de algumas coisas, com tantas dúvidas no coração, que nós não conseguimos compreender que estamos vivendo uma transição, que estamos dentro de um processo. Deus é Deus de processos. De Lia, ao final desse processo, ao final da transição, Lia extraiu Judá. A pérola foi Judá. Louvor. Louvor. No final do processo, o que João Batista ouviu é que o Messias estava começando o seu ministério. O novo que tinha sido anunciado a Maria e através dos profetas no Antigo Testamento estava começando a acontecer. O final do processo de transição. Parece que João, ele já via isso. Ele já via isso quando começou. E eu queria que hoje, pela fé, você não só entendesse que está dentro de um processo de transição, mas que ao final desse processo, algo novo, maravilhoso da parte de Deus, o louvor a Deus. Um dia você vai olhar, em nome de Jesus, para isso tudo que estamos passando, e como aquela mulher que durante a gestação tem dores, tem desconforto, tem medo, tem dúvida, mas depois que o filho nasce, ela esquece tudo, aquilo já não mais a atormenta, porque o filho nasceu. Agora ela tem os filhos, o filho nos seus braços, a alegria do nascimento. Ela esquece da dor, do que passou. Eu queria que pela fé hoje você olhasse para isso. Você é a geração da transição, a geração que vai permanecer depois,
Veja, irmãos, nós estamos falando de João Batista até hoje. Se você tiver uma visão limitada, você vai pensar, mas ele morreu. Sua história não. Seu testemunho não. A sua mensagem está mais viva do que nunca. Nós somos essa geração. A geração da transição. Transição para aquilo que Deus vai fazer ainda. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós nos arrependemos, Senhor, de todas as vezes que os nossos olhos não estiveram em Ti. E todas as vezes que depositamos nossa confiança, nossa esperança em outras coisas e não em Ti. De todas as vezes que fomos na fonte errada. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Nos arrependemos. Nos arrependemos se não respondemos como Tu esperava. Se não fomos exemplo de amor, de perdão, de graça, de misericórdia, de paixão pela Tua presença, pela Tua palavra. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Nós nos arrependemos de todo o pecado, de tudo aquilo que Te entristeceu, de toda a soberba, de todo o orgulho, de tudo que nos tirou da Tua presença. Nós nos arrependemos. Se confiamos no nosso braço, se dependemos de homens, nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Lança um bálsamo de cura sobre nós, cura as nossas frustrações, as nossas decepções, e nos dá a convicção de João Batista, a convicção, que vivemos para um propósito, que existimos para consolo de alguém, que somos a geração da transição, que nos nossos lares, pessoas que amamos, esperam que sejamos consolo, que venhamos a aliviar a carga, porque isso o Consolador faz. Pai, em nome de Jesus, oramos nessa noite. Vamos nos esvaziar. E como disse João, e eu diminua, desapareça e Tu cresça, 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 Senhor Jesus. Tu és a mensagem, Tu és a razão, Tu és o motivo da nossa adoração. Que Ele cresça. Olha o Senhor com essa canção. Deixa Ele ouvir. Que eu me constranja. No meio da transição, João Batista declarou isso. E todo seu amor, ele disse: infinita humildade. Ele disse: servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Esse é o louvor da geração da transição. Que Ele apareça. Oh, Jesus! Que eu me constranja. Esse é o louvor. Com a Tua glória. Não sou eu que devo te batizar, mas eu preciso ser batizado por Ti, disse João, constrangido. Servos de todos os irmãos. Diga para o Senhor. Diga. Menos de mim, mais do Teu Espírito,
mais do teu Espírito, Espírito Santo. Mais do teu Espírito. Mais, Senhor. Diga. De ti. Mais, Senhor. E menos de mim. Meus conceitos, minha vontade, minha visão, meus pensamentos. Menos. Senhor. Ore. Diga para o Senhor. Que Ele cresça. Oh, Jesus. Que eu diminua. Que Ele apareça. Sim, que eu me constranja com a sua glória. Servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Aleluia. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Santo tu és, Jesus. Santo tu és, Jesus. Quebrantando, Senhor, os corações sejam quebrantados diante da tua presença, Pai. Se nós te queremos mais de ti, Jesus. Aleluia. Muito mais. Declare, adore ao Senhor. Muito mais. Louve ao seu santo nome nessa noite. Nós te queremos. Adore Ele. Adore Ele. Nós te queremos. Adore ao Senhor. Sim, Jesus. Mais que tudo. Mais que tudo. Mais que tudo. A sua presença vale muito mais. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Muito mais de ti. Muito mais de ti. E menos de mim. E menos de mim. Sim, muito mais de ti. Muito mais de ti. E menos de mim. E menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça. Que Ele cresça. Que eu diminua. Que seja o nosso clamor. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Com a sua glória. Que todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sim, mais de ti, Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém. Glória a Deus. Senta por um instante, querido, que nós temos só alguns avisos para encerrarmos. Amém. Eu gostaria de chamar o Marquinhos aqui. Vem para cá, Marquinhos, comigo. Amém. Nós temos culto de batismo no dia 15 de maio. Amém. Culto de batismo no dia 15 de maio.
Recém o pastor Maurício nos trouxe essa palavra de bênção para as nossas vidas, de conhecimento, né? Falando de quem? De João Batista, aquele que trouxe o batismo com água. E a palavra de Deus declara que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mais uma vez, que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Amém? Então, culto de batismo no dia 15 de maio, inscrições com a Raíssa. Levanta aí, Raíssa, para que todo mundo te enxergue. Amém? Glória a Deus. Fala com a Raíssa depois, as inscrições são com ela. Amém? E nós podemos estar aí levando pessoas às águas de batismo. Amém? Se você ainda não é batizado, corra para o batismo. É necessário. Amém? Faça isso em nome de Jesus. Amém? Quero também passar a palavra ao Marquinhos agora, que vai trazer um anúncio muito importante, né? Eu estou feliz com esse anúncio aí também, né? Deus abençoe. Paz, igreja. Eu trago um recado e uma notícia. A notícia, eu tenho certeza que vocês vão dar um glória a Deus, que até as portas do inferno vão tremer. Porque a notícia é a seguinte: esta semana, a congregação do Planalto está retomando as suas atividades. Glória a Deus! E no Templo Novo, irmãos! Oh, glória! Eu disse que a notícia era boa, não disse? Glória a Deus, irmãos! Então, depois de um período, né, um longo período nessa transição entre o templo antigo, que já estava pequeno, e o templo novo, estamos concluindo lá, né, pastor? Então, irmãos, a partir desta quinta-feira, a congregação do Planalto está retomando essas atividades no templo novo, Rua Irmão Rafael, número 26, né? Os irmãos que já frequentavam, os que ainda não frequentavam e quiserem ir lá, estão convidados, né, a conhecer o nosso templo. Ainda temos algumas coisas para fazer, ainda temos algo para finalizar, né? A nossa obra ainda não está concluída, estamos dando os últimos retoques. Então, em função desses últimos retoques que eu trago o recado. As irmãs da nossa congregação, a Val, a tia Silvia, a Zoila e todas as outras irmãs, né, estão organizando uma cesta para o Dia das Mães, uma oferta premiada. Então, se você tem interesse em colaborar com essa obra, com a congregação do Planalto, para que nós possamos concluir, né, essa transição, esse tempo aí, para o nosso templo ficar mais aconchegante, você pode adquirir os números, então, com a Zoila, com a Val, com a Bruna, com a Vanilda, com as mulheres do Planalto, tá? O valor é de R$3. Se você levar 2, tem aquela promoção, fica por 5, tá? É uma cesta recheada, vem até a chave do Uno, pastor. Mas a chave do Uno só, pessoal, tá? Você compra, vem a chave do Uno, vem... Brincadeira, pessoal, mas é uma cesta para lá de especial, tá? Feita com muito carinho. Vamos colaborar, vamos para a congregação do Planalto, que tá ficando bonitaça, amém? Deus abençoe, obrigado. Amém, queridos? Quem são as irmãs que estão responsáveis aí pela rifa? E levanta para que o pessoal veja. Olha lá atrás, queridos. As pessoas que você vai ter que comprar essa rifa. Compre a rifa, ajude na congregação. Você está ajudando a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, eu quero orar por você nesse momento. Amém? Não sei se a galera já desconectou tudo aí. Desconectou tudo? Eu ia deixar vocês terminar com uma adoração. Essa adoração está fluindo muito. E quando a adoração flui, o Espírito Santo está, você vai sair daqui debaixo de uma adoração tremenda. Depois de uma palavra abençoada dessas, com a adoração. Amém? Então, que essa semana seja um divisor de águas na tua vida, assim como foi essa palavra. É o tempo da transição. Você quem crê nisso? Amém? Deus está nos ajustando. Deus está tirando arestas. Dói, é claro que dói. Mas Deus quer nos purificar, Deus quer nos melhorar, Deus tem algo melhor para nós, amém? Então, esteja na direção daquilo que Deus quer. Faça aquilo que Deus quer para a tua vida e sejamos a geração que prevaleceu ao Covid. Muitos amigos, muitos parentes, pessoas queridas nós perdemos, amém? Cremos que estão no seio do Pai, nos braços do nosso Deus. E num breve tempo estaremos todos juntos adorando aquele que é o único digno de toda adoração, de toda a glória, cantando essa canção.
Pai, eu oro para que nesse momento a tua igreja saia daqui cheia de uma certeza de que tu não esqueceu de nenhum de nós e que tu tens o melhor para nós. Que aquilo que nós achamos que nós perdemos, Senhor, tu nos darás 7 vezes mais. Multiplica em nós a fé, multiplica em nós a unção, multiplica em nós, Pai, a perseverança. A tua palavra declara que desde os tempos de João Batista o teu reino se consegue nessa terra com esforço, com luta. Então eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Sê forte, sê forte, sê forte e muito corajoso, porque o Deus a quem você serve jamais, jamais, jamais perdeu batalha. Então vá para a tua casa nessa fé, e Deus abençoe a tua semana, e Deus abençoe a tua vida, a tua casa, e tudo aquilo em que você pôr a mão será abençoado em nome de Jesus. Amém. Que Ele cresça. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, mais de ti, Senhor. Aleluia. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus.